Como ensinou Descartes, o coração é o órgão responsável por enviar o espírito ao cérebro, que o mistura aos humores sanguíneos para, enfim, redistribuí-lo para o corpo através dos nervos. Mas o que acontece se o coração parar de bater e o cérebro continuar enviando os humores sanguíneos para o corpo? Foi isso que a doença da rainha causou. Seu cérebro não sabe que o corpo morreu e fará de tudo para mantê-lo nutrido. Você conhece a real história da chegada da família real portuguesa ao Brasil? Vamos ver o que aconteceu entre os anos de 1808 até 1822 com a nossa Declaração de Independência. A história não contada, agora contada por Fábio Abu e Harold Stricker na HQ nacional Independência ou Mortos. Aqui no Quixotada Nerd, seu programa de literatura nerd, com a apresentação de André Sequeira. Eu não conhecia ainda essa HQ, quem me apresentou foi André, e eu fiquei surpreso com a qualidade dela, não só a qualidade gráfica, que realmente é uma HQ muito bonita, mas também com a qualidade do enredo, a criatividade do roteirista e os desenhos. Ela é em preto e branco, são desenhos bem interessantes. Bastante detalhados. É um estilo que destaca bastante assim. E é um estilo bem próprio também, né? Você pode ver que não é um estilo que copia HQs, principalmente do mainstream, né? Marvel, DC. É um estilo bem próprio, muito interessante. E o enredo é o seguinte: quando a família real portuguesa foge de Napoleão, né, vem para o Brasil, descobre-se que a rainha louca, a mãe do Dom João VI, tem uma doença que não se sabe diagnosticar. E essa doença dela, como vocês viram na leitura que André fez antes da vinheta, o Dr. Zurita, Dr. Mazarém, criador da Escola de Medicina do Brasil, a primeira escola, descobre, né, que seria porque o coração dela parou de bater e, no entanto, o cérebro continuou enviando os sinais vitais para o resto do corpo, né? Os espíritos. Então ela sente fome, muita fome. E já começa essa doença dela a se alastrar dentro do próprio navio que está trazendo a família real para o Brasil. Eles conseguem escapar com a ajuda do capitão do navio, que se sacrifica e inclusive acaba servindo comida para a rainha louca. E com o Chalaça, que foi um grande amigo do Dom Pedro, né? Dom Pedro nessa viagem tinha apenas 8 anos, mas a partir daí ele já começa a ser o grande herói nacional que ele estava destinado a ser, né? Ele vai enfrentar juntamente com o Chalaça vários zumbis e eles conseguem fugir do navio num bote salva-vidas e chegar ao Brasil. O Dom João VI traz a mãe dele já em estado de zumbi, fica alimentando ela num subterrâneo e então cria a Escola de Medicina com o Dr. Mazarém para tentar tratá-la, achar uma cura. Porém, existe uma trama paralela em que a esposa do Dom João VI, a Carlota Joaquina, quer usar essa doença da Rainha Louca para contaminar o maior número de prisioneiros possível e então criar um exército, que seria o exército ideal para dominar a Europa. Ela tinha essa ideia de ser uma grande dominadora. Enquanto que Dom João VI é aquele cara que a gente já conhece, né, das sátiras, né? Aquele comilão, bonachão, que é bem covarde, né? Gosta sempre de fugir. Acha melhor fugir. Inteligentíssimo na fuga. E essa história transpassa justamente todo esse período, né, em que a família real esteve no Brasil até a Declaração de Independência. Vai mostrando o crescimento pessoal do Dom Pedro I. E é muito interessante que a narrativa que o Dom Pedro, que é o narrador da história, vai descrevendo é muitas vezes contraditório em relação ao que vai sendo mostrado nos desenhos ou nos diálogos, né? Como toda boa história contada do ponto de vista de quem está contando, quem vivenciou, ele vai fantasiar um pouco. Né? É interessante que ele fala com um certo ufanismo das coisas, enquanto que quando vai mostrar nos quadrinhos, quando ele diz que chegaram, que muitos habitantes do Brasil colocaram coroa real nas suas portas para que a família pudesse
morar ali nas suas casas, né? O quanto o povo brasileiro era bondoso e tal, e mostra nos quadrinhos que eles estão sendo expulsos das casas e que se o cara se negasse a dar a casa dele para a família real, tava fodido. Sobre os artistas envolvidos, né? Então, o roteiro é do Abufobia, que é um anagrama para Fábio Yabu. Talvez alguns conheçam ele pelo trabalho com quadrinhos infantis. Ele, nos primórdios da internet no Brasil, ele lançou talvez os primeiros quadrinhos online, foi dos Combo Rangers, que são uma espécie de Power Rangers crianças, né? Ele fez um relativo sucesso, né? Talvez de nicho, mas fez sucesso, ele ficou muito conhecido por esse trabalho, tanto que retornou muitos anos depois, publicando novamente. Mas ele, nas publicações de terror, algumas que ele fez, como essa do Independência ou Mortos, tem um outro livro lançado pelo mesmo selo, Nerd Books, que é do grupo Jovem Nerd. Eles não publicaram outras HQs além dessa, outras graphic novels, essa aqui é a única. Mas eles têm livros do Abufobia, como o Protocolo Blue Hand Zumbis, que é exatamente como diz, é um protocolo de como se comportar de modo a se salvar diante de uma infestação zumbi. E tem um outro livro de contos também dele, lançado pela Nerd Books, que é o Branca dos Mortos, né? E mais tarde foi lançado por outra editora, não me recordo agora qual. Independência ou Mortos foi lançado em 2012, está fora de catálogo, então seria interessante um relançamento pela qualidade da obra, a qualidade gráfica, porque o quadrinho nacional é muito conhecido basicamente pela Turma da Mônica e alguma coisa do Ziraldo, né? Menino Maluquinho e outros personagens do Ziraldo. E tu falaste sobre sucesso de nicho, mas infelizmente a arte em geral, quando não se fala de música, né? Mas outras artes sempre acabam sendo coisa de nicho, né? Eu acho que só a música que é muito difundida e alguns filmes de comédia nacional que ficam mais conhecidos pelo grande público, mas desde o cinema até a literatura, passando por quadrinhos, por pintura e outras artes. Falando em arte nacional, né? Sempre é de nicho, né? O cara que faz um quadrinho nacional dificilmente vai ser conhecido, reconhecido. Às vezes ele fica conhecido porque ganha um prêmio lá fora e aí é difundido em feiras e tal. Mas geralmente é um pouco de nicho mesmo, infelizmente, né? Mas nós aqui com o Quixotada Nerd vamos tentando expandir esses horizontes, fazer com que mais pessoas sejam atraídas pela literatura nacional, pelos quadrinhos, de forma a também popularizar mais essas artes e ajudar mais esses artistas, né? Que são artistas muito talentosos, mas que têm uma dificuldade muito grande de viver através de suas obras. Eu até pesquisei, antes da gente gravar esse vídeo, né, mais algumas obras do Harold Stricker. Basicamente o que aparece na internet, se você pesquisar por ele, vai ser o Independência ou Mortos, infelizmente. E participações dele em programas, né, podcasts ou vídeos no YouTube. E eu acho que é um artista que merecia ter uma certa carreira assim, no Brasil, porque quando a gente verifica os detalhes, não sei se vai dar para ver muito bem, cada quadro dessa graphic novel é muito bem trabalhado em seus planos, né? A gente tem o plano principal ali dos personagens e temos o fundo ali que sempre está acontecendo alguma coisa, então tem muitas gags acontecendo, principalmente nas cenas dentro da cidade, né? Você vê o personagem na cidade, aí você vê assim, tem uma pessoa fazendo alguma coisa, aí tem uma parte de um cara trabalhando com uma carroça de burro, que não tem nada a ver com a história, mas você pensa assim, se a gente faz uma leitura mais rápida, está mais focado no texto e dá aquela passada sem prestar atenção, a gente vai perdendo muita coisa que está acontecendo no cenário. E os desenhos justamente eles levam à questão do humor, que é muito forte na obra, porque é através desses desenhos, desses cenários, que ele vai apresentando coisas que são da história nacional, mas que não estão na narrativa do Dom Pedro I. E ele conseguiu casar, a meu ver, de forma muito bem feita e semelhante aos quadrinhos mais japoneses, né, os mangás, a questão do humor com drama, com romance,
Ele consegue mesclar tudo de uma forma muito competente. É um momento que é dramático, mas também tem o seu humor e não quebra, uma coisa não quebra a outra. É uma coisa que eu fico meio incomodado, por exemplo, com os filmes da Marvel. Me parece que o humor que a Marvel aplica nos seus filmes tira a dramaticidade da cena, então você acaba não se envolvendo como deveria. Enquanto que nesse quadrinho eles conseguiram casar perfeitamente o humor naquele momento, sem quebrar o drama, sem quebrar a aventura. Você está sentindo ali o momento da necessidade de uma ação e ao mesmo tempo a graça da cena, né? Uma coisa não está quebrando a outra. Acho que conseguiram equilíbrio muito bom. Mantém a urgência, né, dos acontecimentos, do que deve ser feito, e não é aquele humor que tira realmente, como você falou, né, que a gente acaba saindo, né, da história. Acaba quebrando até, assim, para muitos assim, é bom, é exaltado, mas pessoalmente eu acho que você perde muito peso dramático em algumas obras. E é um quadrinho que não é nem de perto infantil, né? Espero que se alguém tiver esse quadrinho numa biblioteca pública, não coloque no setor infantil por ser de quadrinhos. Infelizmente isso acontece, né? Com alguns bibliotecários, né? Que veio a obra em quadrinho e pensa que é infantil. Se é quadrinho é para criança. Não é uma obra muito profunda, o roteiro muito bem elaborado, muito bem trabalhado. Ele traz os aspectos da história do Brasil, grandes personagens, e os envolve nessa questão, né, dos zumbis, de tramas paralelas pelo poder, né, as brigas internas do casal real, o desenvolvimento sexual do Dom Pedro I, né, que já começa aos 8 anos de idade e vai até a independência. Ele traz personagens que muita gente não conhece. E uma coisa que eu achei bem interessante é que muitas vezes a história tenta passar o Dom Pedro I como um herói, um apaixonado pelo Brasil, né? Alguns livros de história tentam mostrar isso, mas só nesse quadrinho que eu percebi que realmente existe um fundo de verdade nisso, porque o Dom Pedro I veio para o Brasil aos 8 anos de idade, né? Então ele praticamente na verdade se desenvolveu, né? Ele chegou à idade adulta no Brasil, então ele deveria realmente ser apaixonado pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, mais do que por Portugal, que ele não conhecia, na verdade. Então, às vezes uma obra dessas, né, que faz uma releitura da história, até para criar essa trama dos zumbis e tal, ela consegue passar o que de outra forma você não percebe. Eu pelo menos não teria percebido de outra forma que não através desse quadrinho. Personagens como o Chalaça são conhecidos de algumas obras, seja cinema ou literatura, ou história, né? Mas aqui a gente vê o Chalaça real, né? O cara é um herói mesmo, né? O cara que realmente ajudou a criar o Dom Pedro, herói que a gente conhece. Assim, apesar de ser acho que primeira vez que aconteceu no Brasil, não sei se posteriormente a gente tem outros casos, né, de recontar a história brasileira com um pouco de fantasia no meio, não muita fantasia, só um pouco, né? Os zumbis a gente tem até hoje por aí. Tem um bocado, né? Ainda não estão. Mas eles se integraram à sociedade, de certa forma. Né? Exatamente. Mas não é assim, não é necessariamente original a ideia, né? A gente teve recentemente muitos livros sendo relançados e transformados em filmes, né? Como Orgulho, Preconceito e Zumbis, uma coisa assim. Utilizando essa temática, né? Você pega uma obra e joga alguma coisa de terror no meio, né? Seja zumbis, seja vampiros ou lobisomens, né? Tem acontecido, não foi a primeira no mundo, mas no Brasil aqui foi a primeira que utilizou desse artifício, que até dá uma vontade maior de conhecer, né, a história do Brasil, mesmo que ela não seja tão boa quanto envolvendo os zumbis. Tem muita referência, ele traz muita referência que eu não conhecia, assim. Eu acho que talvez por não ter um grande interesse pela história do Brasil, né, que eu acho que é um defeito, né, para quem escreve romance histórico não conhecer a história do próprio país. Eu preciso corrigir isso. Mas ele me trouxe assim um interesse muito grande por alguns personagens que ele trata aqui, que eu não conhecia, pelo menos assim, mais ou menos a personalidade dele, né? Você sabe o nome deles e tal, mas ouviu falar, né? Eu ouvi falar, mas não saber exatamente como era a personalidade deles, né, como eles agiam e tal. Ele deu uma certa carne, né, para os personagens, é interessante. E tem então
Tem um personagem, né, que é o escravo, o tigre, que ele tem esse nome porque ele tem marcas, né, na pele. E é uma coisa real, que na época da escravidão chamavam dos escravos tigrados, né, que eram ou enfesados, que eram os escravos que carregavam os dejetos, né, das famílias, né, urina e fezes, e essa urina acabava queimando a pele. Né? Isso aqui também é um fato histórico que está no personagem aqui de destaque, né? Ele, inclusive, está aqui a imagem dele. Ele ganha um aspecto bem heróico também no quadrinho, interessante a história dele também, dentro da narrativa desse quadrinho. Não sei se dá para abrir a capa toda, vai dar uma... Aqui está a capa mais ou menos completa, pra você ter uma ideia. A capa muito bonita, já dá aquele interesse, né, de conhecer. O sangue com um verniz para dar um destaque. E o título, né, Independência ou Mortos, né, refere-se ao grito de independência e tem uma relação muito profunda com o final da obra, né, faz essa linkagem com a questão dos zumbis de forma bem interessante e inclusive pediria uma continuação, né? Deveria ter. É porque o final é justamente ele acaba com o grito, spoiler, né? É spoiler, mas foda-se. Se você estudar uma história do Brasil na escola, né, tem que saber disso, né? Então, o final da graphic novel, né, da HQ, é isso, é o grito de independência, né? O Dom Pedro fala, né? Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. A liberdade dos zumbis, né? Independência ou mortos, esse foi o grito real que ele deu, né? Em 7 de setembro de 1822. Então, eles partindo para cima aí dos zumbis, né? Para acabar com eles. Eu espero que vocês se interessem não só por essa obra, mas por outros quadrinhos nacionais. É até interessante a gente trazer, né, outros criadores, né, que foram bem importantes, influentes, principalmente nas décadas de 80 e 90, né, com a criação de quadrinhos de terror. A gente tem que fazer um trabalho, vamos nos comprometer, né, a trazer o trabalho, eu sei que são obras que você não vai achar mesmo assim, vendendo aí no Brasil, mas a não ser em sebos ou, como eu falei, na estante virtual Mercado Livre, são obras do terror nacional, a gente muito conta, né? Muita coisa boa, muita coisa boa. E que meio que se perdeu no Brasil, né, como eu falei também, que eu já falei anteriormente aí no vídeo. A gente tem um mercado nacional infantil, infanto-juvenil muito forte, só que a presença maior de HQs, mesmo adultas, são de trabalhos internacionais, principalmente americano e europeu. Então é uma coisa assim que o Brasil, apesar de ter muitos artistas, a gente tem muito artista brasileiro que o que é que ele faz? Acaba trabalhando fora, porque no mercado nacional ele não consegue desenvolver e ser reconhecido o tanto quanto ele merece, né, no seu trabalho. Então, vale a pena, procurem, não sei se tem um PDFzinho aí de baixar aí, tá? Mas vale a pena conhecer essa obra. Se conhecer alguém que tenha, peça emprestado. Não me peça emprestado, não gosto de emprestar nada assim. Mas procure alguém que empreste, se tem algum otário aí que te ajude e leia essa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, espalhar com os amigos, fazer tudo que a gente tem direito. Ler os quadrinhos nacionais, ler quadrinhos em geral, ler literatura, difundir a cultura, né? A gente precisa muito divulgar a cultura. E a gente vê no próximo Quixotada Nerd, seu programa de literatura. Como ensinou Descartes, o coração é o órgão responsável por enviar o espírito ao cérebro, que o mistura aos humores sanguíneos para, enfim, redistribuí-lo para o corpo através dos nervos. Mas o que acontece se o coração parar de bater e o cérebro continuar enviando os humores sanguíneos para o corpo? Foi isso que a doença da rainha causou. Seu cérebro não sabe que o corpo morreu e fará de tudo para mantê-lo nutrido. Você quer conhecer a história sem censura da vinda da coroa portuguesa para o Brasil e da sua volta para Portugal? Vamos para...
Você quer ter uma lição sobre a verdadeira história da família real na sua vinda para o Brasil e depois para a sua... Não, que eu tô fazendo mais duro. A história real e sem censura da chegada da família portuguesa... Não, tem que fazer a história real, mas da família real ficou bem, não. Da coroa. Uhum. A história real e sem censura da chegada da coroa portuguesa ao Brasil e o seu posterior retorno a Portugal, contando... É difícil, cara. A gente sabe o que fazer, mas não sabe na hora, né? A história real e sem censura da chegada da família portuguesa... Você conhece a real história da chegada da família real portuguesa ao Brasil? Vamos ver o que aconteceu entre os anos de 1808 até 1822 com a nossa Declaração de Independência. A história não contada, ou melhor, agora contada. Ainda bem que vai ter um bocado de cena pós-crédito. Então, vale a pena. Procurem. Não sei se tem um PDFzinho aí de baixar aí, tá? Mas vale a pena conhecer essa obra. Se conhecer alguém que tenha, peça emprestado. Não me peça emprestado, não gosto de emprestar nada, assim, porque a gente acaba... É aquela coisa, né? Livro, disco e dinheiro não se empresta, né? Então, mas procure alguém que empreste, se tem algum otário aí que te ajude e leia essa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, compartilhar, fazer o boca a boca. Não faça boca a boca com zumbis, não é recomendado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, espalhar com os amigos, fazer tudo que a gente tem direito. Ler os quadrinhos nacionais, ler quadrinhos em geral, ler literatura, difundir a cultura, né? A gente precisa muito divulgar a cultura. E a gente vê no próximo Quixotada Nerd, seu programa de literatura nerd.